Agosto Lilás é o mês da conscientização pelo fim da violência contra a mulher. E neste vídeo vamos falar sobre um marco importante no enfrentamento desta violência: a tipificação do feminicídio no direito penal brasileiro. Nos próximos minutos vamos explicar o que a lei realmente diz, como ela protege as mulheres e por que esse reconhecimento é tão necessário. Durante muito tempo, assassinatos de mulheres eram registrados apenas como homicídio. A motivação de gênero era ignorada. Com a Lei 13.104 de 2015, o Brasil passou a reconhecer o feminicídio como uma qualificadora do homicídio, quando a morte ocorre por razões da condição do sexo feminino, no contexto de violência doméstica e familiar ou por discriminação do gênero. Mas foi apenas com a Lei 14.994 de 2024 que o feminicídio passou a ser reconhecido como um crime autônomo no Código Penal, descrito no artigo 121A, que define inclusive uma pena de 20 a 40 anos, superior à pena de 12 a 30 anos prevista para o homicídio qualificado. E a pena pode ainda ser aumentada de 1/3 à metade, dependendo das circunstâncias. Vale lembrar que, por se tratar de crime doloso contra a vida, a competência para julgamento é do Tribunal do Júri. Outro aspecto importante de deixar claro é que nem todo homicídio de mulher será considerado feminicídio. A morte precisa ter sido motivada especificamente por questões de gênero, seja no contexto de violência doméstica e familiar, seja por ódio, desprezo ou discriminação à condição da mulher. Por exemplo, se uma mulher é assassinada em um assalto sem relação com a sua condição de gênero, o crime será tipificado como homicídio simples ou latrocínio, e não como feminicídio. O que a lei faz é destacar e punir de forma mais severa aquelas mortes que ocorrem justamente porque a vítima era uma mulher, o que representa um importante avanço no reconhecimento da violência de gênero no campo penal. Houve quem criticasse a criação dessa lei, dizendo que seria simbólica ou redundante. Mas na prática, ela reposiciona o olhar do direito penal sobre a violência de gênero, exigindo respostas mais adequadas e alinhadas com a realidade social brasileira. Nem toda a violência contra a mulher termina em feminicídio consumado, mas isso não significa que a gravidade dos atos seja menor. É por isso que a legislação brasileira prevê uma resposta penal distinta conforme o caso. Há duas situações principais. A primeira é quando há tentativa de feminicídio, quando o agressor teve a intenção de matar, mas a vítima sobrevive. Esse caso é tratado como tentativa de feminicídio e sua base legal continua sendo o artigo 121A do Código Penal. Para ele, aplica-se a regra da tentativa prevista no artigo 14, inciso 2 do Código Penal, que permite uma redução da pena conforme o grau de execução e os motivos da não consumação. A tentativa ela também é julgada pelo Tribunal do Júri, como nos casos consumados, e exige a mesma seriedade na apuração, com atenção especial à motivação e ao contexto da violência. A segunda situação é quando não houve intenção de matar, mas a mulher foi agredida, humilhada, ameaçada ou teve a sua integridade violada. Nesses casos, a conduta pode ser enquadrada em outros tipos penais e a nova lei que tornou o feminicídio crime autônomo também agravou a pena de outros crimes praticados contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, com o intuito de prevenir e coibir a violência praticada contra a mulher. Um exemplo claro disso é a lesão corporal praticada contra a mulher por razões da sua condição de sexo feminino, cuja pena é aumentada conforme o parágrafo 13 do artigo 129 do Código Penal. Reconhecer a necessidade de penas mais severas para os crimes motivados por gênero é reconhecer que há mulheres morrendo pelo simples fato de serem mulheres. E para quem ainda questiona a necessidade de um olhar jurídico específico para os crimes de gênero, os números falam por si. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2025,
1.492 mulheres foram vítimas de feminicídio no Brasil apenas em 2024. Uma média de quase 4 mulheres mortas por dia. Em outras palavras, a cada 6 horas, uma mulher é assassinada pelo simples fato de ser mulher. A cada 6 minutos, uma menina ou uma mulher sofre violência sexual. E a cada 24 horas, são 75 casos de importunação sexual registrados no país. Diante dessa realidade, não se trata de exagero, trata-se de urgência, de uma resposta firme, técnica e comprometida com a vida das mulheres. E se você está passando por uma situação de violência ou conhece alguma mulher que está, confira na descrição deste vídeo alguns dos locais e instituições que podem oferecer apoio jurídico, psicológico e proteção. Ninguém precisa enfrentar isso sozinha.